Primeiro, o que é um bebê prematuro? É aquele bebê que não alcança a idade gestacional de 37 semanas. Ou seja, ele nasce até 36 semanas e 6 dias. Para quem não lembra, a gravidez em média tem 40 semanas. O que a gente fala da data provável do parto, a gente calcula pela data da última menstruação, né? Em ciclos regulares, a gente pega o primeiro dia e calcula daí em diante 280 dias. Esses 280 dias vão dar 40 semanas. Isso não significa que vai nascer com 40 semanas. Só 5% das gestantes têm o bebê na idade gestacional de 40 semanas. Como eu já falei para vocês, a grande maioria dos bebês vão nascer entre 39 e 41 semanas. Tem uma margem de bebês que nasce lá na 38ª semana, tem uma outra margem de bebês que passam de 41 semanas, mais ou menos 15%. Mas aí nós vamos para os prematuros, que é até 36 e 6 dias. E eu vou dizer para vocês, até como pai e obstetra, é uma das situações que a gente fica mais preocupado durante a gravidez em relação a um bebê prematuro. Vou dizer bem sincero para vocês. Porque tem coisas que a gente consegue fazer, mas tem coisas que a gente não consegue fazer. E o mais importante para a gente, depois eu vou falar das intercorrências até para o bebê que nasce prematuro. Mas a gente tem que falar o que a gente pode fazer para o neném não nascer prematuro. E a primeira coisa é fazer pré-natal. Vocês vão falar, ah, não, mas isso que você está falando é óbvio. Essa semana eu peguei dentro de um hospital uma gestante de 38 para 39 semanas que não fez uma consulta de pré-natal. E uma gestante de 19 anos. Ela tinha 19 anos e não fez nenhuma consulta e chegou lá com a bolsa rota. Quer dizer, é um risco desnecessário. E qual é a incidência de prematuros, de bebê prematuros? Na população geral, de cada 10 bebês, um vai ser prematuro. Tá? Quer dizer, 10% da população de gestantes tem o bebê prematuro. E tem vários motivos para a gente ter um bebê prematuro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Praticamente 50% das vezes, a gente não espera esse bebê prematuro. Por isso que nossa conversa aqui é muito importante. Eu não sei de que idade gestacional vocês estão, mas ninguém pensa em ter um bebê prematuro, mas de repente pode acontecer alguma complicação durante a gravidez e a gente ter uma surpresa. Então a importância do pré-natal. A primeira condição para a gente ter um bebê prematuro é infecção. E a gente só acha infecção, muitas vezes, se procurar. E não é uma infecção necessariamente com sintomas. Por exemplo, durante o pré-natal a gente faz o quê? O exame de urina. O exame de urina é super importante, tanto que a gente faz no início da gestação e mais ou menos entre 24, 26, 28 semanas, ali entrando para o terceiro trimestre, a gente repete o exame de urina. Por quê? Porque de cada 100 mulheres, 6 têm um tipo de infecção chamada bacteriúria assintomática. Ou seja, tem uma infecção de urina, porém sem sintomas. E essa infecção urinária, em 30% das vezes, ou seja, de 10 mulheres que tiverem essa infecção urinária, 3 vão ser internadas no hospital com pielonefrite, com uma infecção urinária alta, que o tratamento imperioso é com antibiótico endovenoso. E por que isso? Porque essa mulher tem mais chances de quê? De ter um bebê prematuro, de ter uma infecção generalizada, dessa infecção atingir o rim e dar problemas, ter sequelas a nível renal. Pode ter um problema até de falta de ar, porque dá uma pneumonia. Pode levar a anemia.
Então, assim, tem várias intercorrências que podem acontecer decorrente da infecção urinária. Por isso, já é a primeira situação importante para a gente prevenir é fazer o exame de urina no início da gestação e repetir esse exame no final do segundo e início do terceiro trimestre. Uma outra coisa importante, na primeira consulta, o que a gente faz? A gente tira uma história obstétrica, que a gente chama, de vocês. Então, além da história de vida, porque tem mulheres que podem ter até algum problema renal e ter infecção de urina de repetição, por exemplo. Mas tem gestantes que já vêm falando, não, eu tive minha segunda gestação e eu tive o meu primeiro filho prematuro. Opa! Se ela teve um bebê prematuro, eu já aumento o risco de ter um segundo bebê prematuro em 10%. Se eu tenho 2 prematuros, eu aumento o risco para 25%. Se eu tive 3 bebês prematuros, a chance de eu ter nessa próxima gravidez um bebê prematuro chega a 40%. Então, esse antecedente obstétrico que a gente coloca é muito importante. Então, quando a gente pergunta como foi as outras gestações, é super importante. Mas a gente tem uma outra situação. É minha primeira gravidez. Eu não tenho uma história para contar. Então eu tenho que ficar mais atento. Porque quando eu tenho uma gestante que já teve uma gravidez, que a gravidez anterior teve 9 meses de duração, eu vou ficar muito mais tranquilo durante o pré-natal. Porém, se ela já teve um bebê prematuro, ou então é a primeira gravidez, eu vou tomar alguns cuidados a mais em relação à prematuridade. Tá? Eu tenho que ter uma atenção maior em relação à prematuridade. E o que eu faço durante o pré-natal? Além de procurar, de ficar atento a infecções, que eu posso ter essas infecções, eu também posso fazer o quê? Uma avaliação do colo uterino durante a gravidez. Hoje, a Sociedade de Ultrassonografia e de Medicina Fetal, eles colocam que toda gestante que fizer um ultrassom morfológico, aquele que a gente faz com 20, 22 semanas, deveria ter a medida do colo do útero feita, realizada. Ou seja, tem que ser mensurado a medida do colo uterino no ultrassom morfológico de segunda metade. Com isso, se a gente perceber que é um colo mais curto, isso me mostra que eu tenho um grande risco, ou melhor que um grande risco, o maior risco para um parto prematuro. E muitas vezes a gente até indica o quê? Uma circlagem uterina. Circlagem uterina é uma cirurgia que a gente tem que dar uns pontinhos no colo do útero para não permitir que o bebê nasça antes, para a gente fazer com que o neném fique mais tempo e chegue de preferência até o termo. Então essa é uma outra condição que eu não sei se alguém já ouviu falar, que se chama insuficiência istmo-cervical, que a gente tem que ficar de olho em quem é a primeira gravidez e quem já tem antecedente. E nessa situação, se a gente souber antes, o ideal de fazer essa cirurgia é em torno de 14 semanas, é depois do primeiro ultrassom morfológico. O ideal é a gente já investigar antes, se a gente não tem história e é a primeira gravidez, ou se a gente tem uma história de prematuridade anterior. Uma outra condição que faz o bebê nascer antes tem a ver com, na verdade eu falei que 10% tem de prematuridade, ou seja, de cada 100 mulheres, 10 vão ter o prematuro, vão ter bebê prematuro. Muitas dessas são em decorrência o quê? Estourar as membranas, romper as membranas ovulares. Ou seja, aquela, estourou a bolsa das águas. Na verdade, ela não está em trabalho de parto, né? Mas o que acontece? Por algum motivo, muitas vezes é uma dilatação mais precoce, porque a dilatação do colo do útero, ele só deve vir mais para o final da gravidez. Ao termo, que a gente fala depois de 37 semanas, 38. E quando a gente tem, durante o pré-natal, ou seja, com 31 a 32 semanas, se você tem dilatação, esse colo está exposto
as bactérias da flora vaginal. Porque no colo do útero tem aquilo que a gente chama do tampão mucoso. Todo mundo já ouviu falar do tampão. Ah, perdi o tampão. Esse tampão ele é muito importante durante a gravidez toda. Ele forma que nem uma rolha de proteção lá no colo do útero. E quando vocês estão no finzinho da gravidez e entram em trabalho de parto, ou começam a dilatar o colo começa a encurtar, aí o que acontece? Esse tampão sai. Só que se isso acontecer durante a gravidez, no final do segundo trimestre, com 32 semanas, esse é um fator de risco, porque essas membranas vão estar expostas às bactérias e elas têm um grande risco, um maior risco de romper. 30% dos casos dos bebês prematuros são decorrentes do rompimento das membranas ovulares. E quando rompe as membranas, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que ficar internado, porque aumenta o risco de bebê prematuro. Ou seja, rompeu, vai nascer prematuro, porque a gente não deixa passar de 36 semanas a gravidez. Quer dizer, de qualquer forma, se rompeu as membranas durante a prematuridade, nós vamos ter um bebê prematuro. Se rompeu as membranas com 30, 31, 32 semanas, nós vamos tentar ganhar o maior tempo possível, né, com essa gestante internada. Só para vocês entenderem, uma mulher que rompe as membranas com 31 semanas, o bebê pesa 1.500 gramas. Ele é muito pequenininho. Ele não está todo desenvolvido. Ele tem a parte pulmonar que precisa desenvolver, a parte visual, auditiva, neurológica, de deglutição, todo o sistema gastroesofágico, enterocólico, vamos chamar assim, tem que estar maduro. E com 1.500 gramas, isso ainda não está acontecendo. Então, por que eu falo isso? Porque é importante a gente ganhar tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu falo para gestantes, quando elas estão internadas devido ao risco de um bebê prematuro, cada dia que a gente ganha com o bebê dentro do útero, significa para o neném 3 dias a menos de UTI neonatal. Então, se eu consigo segurar um bebê 10 dias dentro do útero da gestante, dessa mãe internada, eu ganho 30 dias de UTI a menos para esse bebê. Isso é super importante. É a diferença de ele estar dentro do útero e num ambiente que eu vou dizer assim, dentro de uma incubadora. E muitas vezes até pode estar precisando de alimentação externa e está precisando ter o quê? Oxigênio.